O milionário viúvo se transforma ao ver a mendiga negra acalmar sua bebê que chorava. Era uma manhã comum em São Paulo, mas naquele dia, tudo mudaria. Eduardo, um milionário viúvo, andava sozinho pelas ruas movimentadas, com os olhos perdidos em memórias que o assombravam. A mansão fria e vazia onde morava refletia sua solidão opressora. Ele olhava para as pessoas ao seu redor, mas eram apenas borrões em sua vida. O glamour e os privilégios não dirigiam seu coração, apenas reforçavam a dor de sua perda. Então, algo chamou sua atenção. Uma mulher negra, com traços delicados, estava sentada em um banco de praça, segurando uma bebê que chorava, desesperadamente. Luana, uma mendiga, parecia feita de uma luz estranha que contrastava com o cinza da cidade. Suas mãos a cobriam a criança, e sua voz suave sussurrava palavras de conforto. Para Eduardo, era como se todo o mundo tivesse parado. Ele se aproximou, atraído por uma força inexplicável. O cheiro do pão fresco em uma barraca próxima e o burburinho da multidão desapareciam, como se ele estivesse em um filme em câmera lenta. Os olhos dela, profundos e cheios de histórias, se encontraram com os dele. Ele sentiu um aperto no peito. A força dela, mesmo vivendo em meio à adversidade, era cativante. A beleza de Luana não estava apenas em seu rosto, mas no modo como ela administrava sua dor, como um ato de resistência e amor. Eduardo, que sempre teve tudo, nunca conhecera nada igual. Ele ficou ali, em um limbo, enquanto os outros passavam rapidamente, envolvidos em suas vidas. Está tudo bem, meu amor, Luana murmurava, balançando a menina nos braços. A familiaridade de sua voz transbordava calor. Eduardo percebeu que essa mulher, que carregava o peso do mundo, tinha uma generosidade que ele havia perdido. O nó na garganta crescia. O que ele estava fazendo ali? Ele, que nunca precisara de ninguém, estava completamente enredado por aquela cena. Mas Luana olhou para ele com desconfiança. Passado e inseguranças moldavam sua atitude. Eduardo tentou se aproximar, mas as palavras hesitaram nos lábios. "Posso ajudar?" ele perguntou, e seu timbre soou estranhamente. Vulnerável. Ela franziu a testa, hesitando em confiar naquele homem que parecia tão distante de sua realidade. Enquanto os dois trocavam olhares furtivos, uma conexão começou a brotar entre eles, ainda que frágil. Porém, o silêncio foi rompido por uma risada alta que ecoou pela praça. Um homem, elegante e bem vestido, se aproximou. Eduardo reconheceu o olhar ameaçador do ex-marido de Luana. O coração de Eduardo disparou. Como ele se permitiria sentir isso? Uma sombra passou sobre a luz que começava a brilhar entre eles. Luana precisava proteger sua filha e a nova chance que estava surgindo. Eduardo, por sua vez, precisava enfrentar seus fantasmas e decisões que o levaram até ali. O clima se tornou tenso. Olhares calculistas eram trocados e, naquele momento, um único grito cortou o ar. "Você não entende o que está jogando fora!" A vida estava prestes a se tornar um labirinto de escolhas e consequências. E Eduardo, agora encurralado entre suas inseguranças e a dor que assombrava Luana, se via diante de uma interrogação vital. O que ele realmente estava disposto a fazer para mudar o seu destino? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eduardo estava paralisado, o coração disparando, ao ver a figura do ex-marido de Luana se aproximando.
O homem, vestindo um terno elegantemente cortado, irradiava uma aura de ameaça, e Eduardo sentiu uma onda de insegurança. Mas antes que pudesse tomar qualquer ação, algo ainda mais chocante aconteceu. Com um movimento rápido, o homem se lançou para frente e, em um movimento brutal, arrancou a bebê dos braços de Luana. Não, o que você está fazendo? Luana gritou, seu coração afundando. A cena parecia mover-se em câmera lenta. Eduardo sentiu um frio na espinha, sua mente correndo. Ele queria gritar, queria agir, mas estava como paralisado, respirando rapidamente, os olhos fixos na cena diante dele. Essa criança não é sua! O ex-marido vociferou, enquanto a bebê chorava, o som cortante ecoando pelo ar. O olhar de Luana mudou. De um desespero profundo, passou a um fogo intenso. Ela se levou para frente, o corpo dela se contorcendo de dor e indignação. Ela é minha! Você não tem o direito! Eduardo não conseguia acreditar no que via. Ele se lançou em direção ao homem, o instinto, gritando para agir, para salvar Luana e sua filha. Assim que estava a um passo de alcançar o ex-marido, algo no rosto dele chamou a atenção. Um sorriso sardônico. Você realmente não sabe, não é? O homem disse, seus olhos brilhando com uma malícia reveladora. Ela não é apenas uma mendiga. Você acha que ela recorreu a mim sem motivo? Eduardo sentiu o estômago embrulhar. O que ele queria dizer? O que poderia ser tão devastador? O chão parecia se abrir sob seus pés, enquanto Luana parava incrédula. O que você quer dizer com isso? Ela questionou, o terror transparecendo em sua voz, mas sua confiança não se alterava. Você deve muito a mim, Luana. Sua vida é uma farsa. Sempre foi. Você acha que se livrou de mim, mas não percebem que eu sou a razão de você estar sozinha. Você, a mãe da menina, eu sei onde você se meteu. Ele ria, e a risada dela ecoou como um pesadelo. Eduardo percebeu que não era apenas um ex-marido que aparecera. Havia algo profundamente mais sombrio, um segredo que fazia do passado de Luana uma armadilha. O ar ficou pesado de tensão e ele se viu questionando tudo. A coragem de Luana, o brilho em seus olhos. Tudo poderia ser um ato? Porque uma mulher tão forte estaria nesse lugar se pudesse ter outra vida? Ele se lembrou da força dela acalmando a bebê. E seu coração se partiu mais uma vez. Luana olhou para Eduardo. Seu olhar estava entre a raiva e a desilusão. Você não entende, Eduardo. Eu só queria dar uma chance à minha filha. As palavras deixaram seus lábios como um grito de desespero. O ex-marido apenas sorriu, satisfeito. E o que você acha que vai acontecer? Ele não pode salvar você, Luana. Você vai ver. Eduardo avançou, decidido. Mas aquele gesto o fez perceber que a batalha que eles estavam prestes a travar era muito maior do que ele imaginava. Enquanto caminhava, o grito de Luana soou cortante pelo ar. Não! Em um instante de confusão, o ex-marido empurrou Luana para o lado. E a bebê caiu, começando a chorar. Eduardo sentiu sua alma congelar. O desespero tomou conta. O tempo parou. Os gritos da multidão se misturavam ao barulho do coração dele. Esse era o momento de tudo mudar. A verdade que poderia destruí-los ou libertá-los estava prestes a ser revelada. E no fundo, uma pergunta ecoou em sua mente. Até onde ele iria para salvar não apenas Luana, mas também a própria essência de quem ele era? Neste instante, a vida de todos ali estava prestes a desmoronar e uma revelação chocante esperava para ser descoberta. Eduardo sentiu sua alma congelar. A cena se desenrolava lentamente diante de seus olhos. O ex-marido de Luana, com a bebê em seus braços, parecia triunfante. Os gritos da multidão ecoavam, mas tudo o que ele conseguia ouvir era o batimento acelerado do seu coração. Ele sabia que precisava agir. "Solte a criança!" gritou Eduardo, avançando.
Mas neste momento, algo estranho aconteceu. O ex-marido olhou para a bebê e com um sorriso malévolo disse: "Você não sabe de nada, sabe? Essa criança não é apenas dela, é também sua." Eduardo parou, seus pés congelados no chão. O significado daquelas palavras ecoou em sua mente. Ele olhou para Luana, os olhos dela estavam cheios de confusão e medo. O que ele quer dizer com isso? As palavras saíram em um sussurro trêmulo. O ex-marido se virou para Luana, os olhos brilhando com uma gargalhada cruel. "Você achou que poderia se livrar de mim? Essa não é apenas mais uma criança. Você e eu temos um laço, uma promessa." Um silêncio pesado tomou conta da praça. Eduardo tentou entender o que significava aquela revelação. O olhar de Luana se transformou, de desesperada, para algo mais profundo, uma mistura de raiva e dor. "Você me enganou?" ela pergunta, a voz agora firme. O ex-marido, aproveitando-se do momento, continuou: "Você sabe que eu sou o pai verdadeiro, e agora, com você nas ruas, eu sou a única proteção que ela tem." Ele sacudiu a bebê, e Eduardo sentiu uma onda de pânico invadindo seu peito. "Isso não pode ser verdade", Eduardo murmurou, sentindo seu mundo desmoronar. Aquela conexão, aquela empatia que sentira por Luana agora parecia um pesadelo. Era como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Ele lutava contra a nova realidade, que mudava tudo ao seu redor. "Eu não estou sozinha! Você não pode fazer isso!" Luana gritou, e seu olhar se fixou em Eduardo, implorando por ajuda. Mas a verdade quebrava todas as paredes que ele havia construído. As inseguranças retornavam como um furacão. Uma sirene soou à distância, e naquele instante, o clima ficou tenso. A multidão, antes imersa na cena, começou a se agitar. Murmúrios começaram a se espalhar como fogo. "O que está acontecendo? Quem é aquele homem? Ela deve ter algo a esconder." Os olhares se voltaram para Luana, a mendiga que, de repente, tinha mais histórias do que poderia imaginar. Eduardo percebeu então um movimento nas sombras. Um homem se destacou da multidão. Ele parecia familiar. "É você!" Eduardo reconheceu. Era um advogado da sua família. Um homem que lidara com questões de herança e negócios. "Eu sabia que encontrá-lo aqui era uma questão de tempo." "Esperem, o que você sabe sobre ela?" Eduardo questionou, o olhar fixo no advogado. Mas antes que ele pudesse responder, o homem disparou. "Eduardo, você precisa saber a verdade. Essa criança não é o que parece. Luana não é quem você pensa que é." A tensão subiu. O ex-marido de Luana deu um passo à frente. "Diga!" "Verdade, Eduardo, você realmente acha que ela tem as credenciais para cuidar da menina? Você acha mesmo que estou mentindo?" A voz dele ecoou, cortante como uma lâmina. Eduardo ficou em silêncio, paralisado. O que estava acontecendo? Cada palavra parecia um golpe na sua alma. A verdade escapava por suas mãos como areia, e a situação tornou-se insuportável. Ele sentiu a pressão subindo e a necessidade de respostas se tornou urgente. "Diga a verdade! O que você sabe?" Eduardo exigiu. Luana olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas, mas também de determinação. Ela balançou a cabeça, sem saber como lidar com cada revelação. Nesse momento, tudo parecia estourar. Os segredos se entrelaçavam, e o futuro se tornava um novelo emaranhado. Eduardo percebeu que estava prestes a mergulhar em um labirinto onde ninguém era quem parecia ser. E uma pergunta ecoava em sua mente. Até onde ele iria para descobrir a verdade e salvar não apenas Luana, mas também a si mesmo? A vida estava prestes a se revelar de forma mais sombria do que ele jamais imaginou. Eduardo estava em choque, paralisado, com os olhos fixos na cena à sua frente. Ele não conseguia processar as palavras do ex-marido de Luana. A verdade soava como um eco ensurdecedor em sua mente. Aquela criança, a bebê que chorava, era de fato dele. Como isso poderia ser possível? O ar ao redor parecia pesado, e cada
Batida do seu coração ecoava em seus ouvidos. Luana olhou para ele, uma mistura de desespero e esperança em seus olhos. Isso não pode ser verdade. Eduardo, você precisa acreditar em mim. A voz dela tremia. Mas a tensão na praça já havia atingido um ponto crítico. As pessoas sussurravam, algumas apontavam, e os murmúrios se espalhavam como fogo. Quem é ele? Por que eles estão assim? Era como se o mundo estivesse observando aquele conflito íntimo e devastador. O ex-marido de Luana, agora com a bebê nos braços, parecia triunfante. Você nunca deveria ter me deixado, Luana. Agora, olhe o que você fez. Estragou a vida da sua filha. Ele balançou a menina de forma provocativa. Eduardo sentiu o sangue ferver. Solta ela! Eduardo gritou, mas suas palavras trouxeram um olhar satisfatório ao rosto do homem. Você não pode fazer nada. Ele se virou para Luana com um ar de desprezo. E você vai continuar sendo a mendiga que eu fiz de você. Mas a cena mudou de repente. Enquanto todos estavam distraídos, um grito agudo cortou o ar. Pare com isso! Uma mulher, magra e de cabelos desgrenhados, surgiu do meio da multidão. Você não pode levar essa criança. A mulher tinha uma expressão determinada. E todos se viraram para ela. Quem é você? O ex-marido perguntou, a fúria transparecendo em seu olhar. A mulher não hesitou. Eu sou irmã da Luana. Você não sabe a verdade. A revelação caiu como uma bomba. Eduardo congelou. A irmã? Isso significava que Luana não estava mais sozinha. Luana, você tem uma família? Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A mulher continuou, o rosto vermelho de raiva. Ele a manipulou. Luana não é a única responsável. Você a manteve presa em uma mentira. E agora quer usar a própria filha como arma. O ex-marido pareceu intimidado, mas logo se recompôs. Você é uma traidora, ele gritou para Luana. E você vai pagar por isso. Nesse momento, a bebê começou a chorar ainda mais alto. O ex-marido estava prestes a assumir o controle novamente. Mas Eduardo viu uma abertura. Ele saltou na direção do homem, decidido a agir. Não toque nela! Foi quando tudo se confundiu. Em meio à confusão, a mulher que se dizia irmã de Luana puxou algo do bolso. Chega! Ela gritou. E Eduardo viu um brilho metálico. Uma faca? O pânico tomou conta dele. Ela estava pronta para usar aquilo como uma solução drástica. Não, não faça isso! Eduardo se lançou à frente, tentando parar a irmã de Luana. A praça estava em alvoroço. Gritos e murmúrios de medo ecoavam. O ex-marido se colocou à defensiva, segurando a bebê como um escudo humano. O mundo parecia girar, e Eduardo sentiu que todos estavam olhando para ele, esperando por uma decisão. Nesse momento tenso, o chão tremeu. A praça tremia, e uma forte sirene se aproximava. Algo estava prestes a mudar mais uma vez. As pessoas começaram a gritar, algumas correndo, outras se espremendo em busca de proteção. A polícia estava chegando, mas em uma situação tão caótica, isso poderia ser a cura ou a condenação para todos ali. Uma pergunta pairava no ar. Até onde Eduardo iria para salvar Luana, a criança, e talvez até mesmo a si mesmo? O que aconteceria se a verdade vinda daquela irmã fosse real? As implicações seriam devastadoras. E agora, mais do que nunca, a linha entre amor e perda se tornava mais tênue, deixando Eduardo em um impasse angustiante. Eduardo estava em choque, paralisado, com os olhos fixos na cena à sua frente. Ele não conseguia processar as palavras do ex-marido de Luana. A verdade soava como um eco ensurdecedor em sua mente. Aquela criança, a bebê que chorava, era de fato dele? Como isso poderia ser possível? O ar ao redor parecia pesado, e cada batida do seu coração ecoava em seus ouvidos. Luana olhou para ele, uma mistura de desespero e esperança em seus olhos. Isso não pode ser verdade. Eduardo, você precisa acreditar em mim. A voz dela tremia, mas a tensão na praça já havia atingido um ponto crítico. As pessoas sussurravam, algumas apontavam,
e os murmúrios se espalhavam como fogo. Quem é ele? Por que eles estão assim? Era como se o mundo estivesse observando aquele conflito íntimo e devastador. O ex-marido de Luana, agora com a bebê nos braços, parecia triunfante. Você nunca deveria ter me deixado, Luana. Agora, olha o que você fez. Estragou a vida da sua filha. Ele balançou a menina de forma provocativa e Eduardo sentiu o sangue ferver. Solta ela! Eduardo gritou, mas suas palavras trouxeram um olhar satisfatório ao rosto do homem. Você não pode fazer nada. Ele se virou para Luana com um ar de desprezo. E você vai continuar sendo a mendiga que eu fiz de você. Mas a cena mudou de repente. Enquanto todos estavam distraídos, um grito agudo cortou o ar. Pare com isso! Uma mulher magra e de cabelos desgrenhados surgiu do meio da multidão. Você não pode levar essa criança. A mulher tinha uma expressão determinada. E todos se viraram para ela. Quem é você? O ex-marido perguntou, a fúria transparecendo em seu olhar. A mulher não hesitou. Sou irmã da Luana e você não sabe a verdade. A revelação caiu como uma bomba. Eduardo congelou. A irmã? Isso significava que Luana não estava mais sozinha. Luana, você tem uma família? Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A mulher continuou, o rosto vermelho de raiva. Ele a manipulou. Luana não é a única responsável. Você a manteve presa em uma mentira e agora quer usar a própria filha como arma. O ex-marido pareceu intimidado, mas logo se recompôs. Você é uma traidora, ele gritou para Luana. E você vai pagar por isso. Nesse momento, a bebê começou a chorar ainda mais alto. O ex-marido estava prestes a assumir o controle novamente, mas Eduardo viu uma abertura. Ele saltou na direção do homem, decidido a agir. Não toque nela! Foi quando tudo se confundiu. Em meio à confusão, a mulher que se dizia irmã de Luana puxou algo do bolso. Chega! Ela gritou, e Eduardo viu um brilho metálico. Uma faca? O pânico tomou conta dele. Ela estava pronta para usar aquilo como uma solução drástica. Não! Não faça isso! Eduardo se lançou à frente, tentando parar a irmã de Luana. A praça estava em alvoroço. Gritos e murmúrios de medo ecoavam. O ex-marido se colocou à defensiva, segurando a bebê como um escudo humano. O mundo parecia girar, e Eduardo sentiu que todos estavam olhando para ele, esperando por uma decisão. E então, como se o tempo tivesse parado, a irmã de Luana falou, com a voz trêmula. Eduardo, essa criança não é apenas sua. Você e Luana, vocês têm um passado juntos. Uma noite, apenas uma, mas gerou essa vida. Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Uma noite? O que ela estava dizendo? Ele olhou para Luana, a confusão estampada em seu rosto. Você sabia? Como você pode? Luana, não! A irmã gritou, tentando protegê-la. O ex-marido sorriu, como se tivesse ganho o jogo. Todo mundo precisa saber a verdade. Ele parecia ter encontrado seu maior trunfo. Os murmúrios na multidão aumentaram. Não pode ser, é verdade? Como ele pôde? Eduardo se sentiu leve e pesado ao mesmo tempo, como se seu mundo estivesse se desfazendo em um borrão de emoções. Eu nunca soube, eu só quis te proteger. Luana sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Foi um erro. O ex-marido tossiu em uma risada, a vitória pulsando em sua voz. Agora você não tem como escapar. Essa criança é uma arma contra você. Você nunca teve o controle. Eduardo olhou para Luana, seu coração despedaçando. Ele queria acreditar que isso era um pesadelo, que tudo aquilo era falso. Mas as palavras da irmã, a raiva do ex-marido, a complexidade da situação começou a pesá-lo. O que isso quis dizer para eles? Para a criança?
Como ele poderia provar seu amor em meio a tanta mentira e dor? As sirenes estavam mais próximas, mas a verdade estava agora mais distante do que nunca. Ele sentiu um nó na garganta. O que mais ele não sabia? Tudo girava em torno de uma revelação tão explosiva que mudava o significado de suas vidas. A multidão estava prestes a se transformar em um tribunal do caos, e Eduardo se viu sem respostas. Ele virou-se para Luana, o olhar dela transbordando perguntas. Até onde tudo isso iria levá-lo? O que mais poderia ser revelado? A única certeza que restava era que nada seria como antes, e a história deles ainda estava longe de chegar ao fim. Eduardo estava em choque, paralisado, com os olhos fixos na cena à sua frente. Ele não conseguia processar as palavras do ex-marido de Luana. A verdade soava como um eco ensurdecedor em sua mente. Aquela criança, a bebê que chorava, era de fato dele. Como isso poderia ser possível? O ar ao redor parecia pesado, e cada batida do seu coração ecoava em seus ouvidos. Luana olhou para ele, uma mistura de desespero e esperança em seus olhos. Isso não pode ser verdade. Eduardo, você precisa acreditar em mim. A voz dela tremia, mas a tensão na praça já havia atingido um ponto crítico. As pessoas sussurravam, algumas apontavam, e os murmúrios se espalhavam como fogo. Quem é ele? Por que eles estão assim? Era como se o mundo estivesse observando aquele conflito íntimo e devastador. O ex-marido de Luana, agora com a bebê nos braços, parecia triunfante. Você nunca deveria ter me deixado, Luana. Agora, olha o que você fez. Estragou a vida da sua filha. Ele balançou a menina de forma provocativa, e Eduardo sentiu o sangue ferver. Solta ela! Eduardo gritou, mas suas palavras trouxeram um olhar satisfatório ao rosto do homem. Você não pode fazer nada. Ele se virou para Luana com um ar de desprezo. E você vai continuar sendo a mendiga que eu fiz de você. Mas a cena mudou de repente. Enquanto todos estavam distraídos, um grito agudo cortou o ar. Pare com isso! Uma mulher, magra e de cabelos desgrenhados, surgiu do meio da multidão. Você não pode levar essa criança. A mulher tinha uma expressão determinada e todos se viraram para ela. Quem é você? O ex-marido perguntou, a fúria transparecendo em seu olhar. A mulher não hesitou. Sou irmã da Luana. E você não sabe a verdade. A revelação caiu como uma bomba. Eduardo congelou. A irmã? Isso significava que Luana não estava mais sozinha. Luana, você tem uma família? Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A mulher continuou, o rosto vermelho de raiva. Ele a manipulou. Luana não é a única responsável. Você a manteve presa em uma mentira e agora quer usar a própria filha como arma. O ex-marido pareceu intimidado, mas logo se recompôs. Você é uma traidora, ele gritou para Luana, e você vai pagar por isso. Nesse momento, a bebê começou a chorar ainda mais alto. O ex-marido estava prestes a assumir o controle novamente. Mas Eduardo viu uma abertura. Ele saltou na direção do homem, decidido a agir. Não toque nela. Foi quando tudo se confundiu. Em meio à confusão, a mulher que se dizia irmã de Luana puxou algo do bolso. Chega! Ela gritou. E Eduardo viu um brilho metálico. Uma faca? O pânico tomou conta dele. Ela estava pronta para usar aquilo como uma solução drástica. Não! Não faça isso! Eduardo se lançou à frente, tentando parar a irmã de Luana. A praça estava em alvoroço. Gritos e murmúrios de medo ecoavam. O ex-marido se colocou à defensiva, segurando a bebê como um escudo humano. O mundo parecia girar, e Eduardo sentiu que todos estavam olhando para ele, esperando por uma decisão. Então, em um instante de pura confusão, o braço da irmã de Luana tremeu. Ela soltou a faca, que caiu ao chão. Mas antes que alguém pudesse relaxar, o estrondo ecoou. Um tiro. O som quebrou a tensão no ar,
e a multidão parou em choque. A bala atingiu o ex-marido, que caiu no chão como um boneco de pano. A bebê, que segurava até então, foi arremessada para o lado. Não! Eduardo gritou, correndo em direção à criança. O coração dele disparava, a adrenalina correndo como um rio em chamas. Ele se agachou, segurando a menina antes que ela caísse. Ela estava chorando, mas estava bem. Eduardo pegou a menina em seus braços, seu corpo pequeno e quente. Um alívio avassalador inundou seu ser, mas a cena à sua volta era caótica. A multidão começou a gritar e a correr em direções diferentes. A irmã de Luana estava em choque, olhando para o corpo caído do ex-marido. Eduardo sentiu que tudo que ele conhecia havia sido virado de cabeça para baixo. O ex-marido não era mais uma ameaça, mas a sensação de vitória era fugaz. Uma dor aguda no peito o fez olhar para Luana, agora desesperada. Ele não podia morrer assim! Luana gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele era o pai dela, Eduardo. Eduardo sentiu o nó se apertar na garganta. Mas isso não justifica o que ele fez. Luana, ele te controlava. Ele usava a criança como arma. O pânico em seu coração se transformou em confusão, enquanto ele tentava fazer sentido da situação. E então, a revelação mais chocante e inesperada. A mulher que se dizia irmã de Luana estava com a intenção de proteger Luana, mas agora, em acordos sinistros que ninguém sabia, ela era a própria responsável por toda a trama. Ela olhou fixamente para Eduardo, um brilho traiçoeiro em seus olhos. Você pode ter salvo a bebê, mas isso é só o começo. O que você não sabe sobre Luana pode destruí-los a todos. Ao ouvir isso, Eduardo parou, sentindo que o chão estava prestes a desmoronar sob seus pés novamente. O que mais estava escondido? A verdade que poderia libertá-los ou condená-los estava prestes a ser revelada. E, com um eco de sirenes se aproximando, ele se viu em uma encruzilhada. Qual seria o próximo passo na dança trágica e tortuosa que agora envolvia não só Luana e a bebê, mas também ele? Eduardo estava em choque, paralisado, com os olhos fixos na cena à sua frente. Ele não conseguia processar as palavras do ex-marido de Luana. A verdade soava como um eco ensurdecedor em sua mente. Aquela criança, a bebê que chorava, era de fato dele. Como isso poderia ser possível? O ar ao redor parecia pesado, e cada batida do seu coração ecoava em seus ouvidos. Até onde isso vai chegar? Pensou, enquanto a confusão se transformava em um embate emocional. Luana olhou para ele, uma mistura de desespero e esperança em seus olhos. Isso não pode ser verdade. Eduardo, você precisa acreditar em mim. A voz dela tremia, mas a tensão na praça já havia atingido um ponto crítico. As pessoas sussurravam, algumas apontavam, e os murmúrios se espalhavam como fogo. Quem é ele? Por que eles estão assim? Era como se o mundo estivesse observando aquele conflito íntimo e devastador. O ex-marido de Luana, com a bebê nos braços, parecia triunfante. Você nunca deveria ter me deixado, Luana. Agora olha o que você fez. Estragou a vida da sua filha. Ele balançou a menina de forma provocativa, e Eduardo sentiu o sangue ferver. Solta ela! Eduardo gritou, mas suas palavras trouxeram um olhar satisfeito ao rosto do homem. Você não pode fazer nada. Ele se voltou para Luana com desprezo. E você vai continuar sendo a mendiga que eu fiz de você. Isso disparou um incêndio de raiva entre eles. E então, em meio à confusão, a mulher que se dizia irmã de Luana puxou algo do bolso. Chega! Ela gritou. E Eduardo viu um brilho metálico. Uma faca? O pânico tomou conta dele. Ele estava prestes a se jogar na frente quando um estrondo cortou o ar. Um tiro. O som ressoou como um trovão e a multidão parou. Eduardo se virou, o coração disparando. O ex-marido caíra no chão e a bebê foi arremessada para o lado. Eduardo se abaixou, pegando a menina em seus braços, seu corpo pequeno e quente. Um alívio avassalador inundou seu ser. Mas a cena era caótica.
A irmã de Luana estava em choque, olhando para o corpo caído. Ele não podia morrer assim. Luana gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele era o pai dela, Eduardo. Ele... A cada palavra, o aperto no peito de Eduardo aumentava. Ele queria entender, mas algo não estava certo. A verdade parecia muito mais sombria. Uma sirene ecoou ao longe, aproximando-se rapidamente. O ar estava pesado, com o cheiro de pólvora e medo. E foi quando a irmã de Luana, ainda em choque, olhou profunda e diretamente nos olhos de Eduardo e disse: Você não entende. A bebê não é só sua. Ela é nossa. De nós três. O mundo girou. O que você quer? Dizer? Eduardo ganiu. Luana, agora atordoada, olhou para a irmã. O que você fez? Mas antes que alguma resposta pudesse surgir, a irmã, com um olhar desesperado, continuou. Eduardo, você foi o doador. Você doou o esperma para o tratamento dela na clínica, lembra? Essa criança é uma parte de você, mas é também parte minha. Você precisa entender. Luana e eu planejamos isso. Aquelas palavras caíram como uma bomba. O choque, o desespero. Eduardo sentiu seu mundo desabar. O que você está dizendo? Então você sabia. De sempre vocês estavam. Era para ser só um plano. Um jeito de dar uma vida melhor à nossa filha. Mas eu não sabia que ele voltaria para atacar. As palavras da irmã dela pareciam misturadas à confusão. A necessidade de proteção. O som da sirene se aproximava e a pressão nos olhos de Luana crescia. A praça estava em alvoroço. As pessoas começaram a gritar e correr. Mas tudo o que Eduardo conseguia fazer era olhar para a criança em seus braços. A bebê, ela, que nunca pediu por isso. Agora, ele se via em um labirinto de mentiras e segredos, onde a verdade parecia um eco distorcido. E a luz da esperança se apagava lentamente. O que aconteceria agora? A única certeza que tinha era que as revelações estavam apenas começando. Ele não sabia o que fazer, mas sabia que precisava proteger aquela menina. E então... Mas, uma vez, sua vida se tornara um campo de batalha. Até onde ele iria para descobrir a verdade e salvar Luana, a criança, e talvez até a si mesmo? O que mais estava por vir? Eduardo estava em choque, paralisado, com a bebê em seus braços. Ele sentia o peso das palavras da irmã de Luana martelando em sua mente. A criança é nossa, de nós três. As sirenes se aproximavam, criando um crescendo de tensão no ar. A confusão reinava na praça, e a multidão estava em alvoroço. Ele não sabia a quem ouvir. Luana olhava para sua irmã, o olhar dela entre a raiva e a desilusão. Você sabia, mas nunca me contou. A voz dela tremia, cheia de dor. Como você pôde fazer isso? Era evidente que aquele momento estava desmoronando tudo o que elas haviam construído juntas. Mas antes que qualquer explicação pudesse surgir, um velhote na multidão começou a gritar: Olhem! Olhem ali! Todos se voltaram e Eduardo seguiu o olhar do velho. E como uma tempestade, a verdade irrompeu. Um homem de terno escuro, conhecido por sua frieza, apareceu no meio da multidão. Eduardo ficou sem palavras. Era o advogado da sua família. Mas não era só isso. A expressão de alívio revelava seu propósito oculto. Eu estava esperando por esse momento. É hora de esclarecer tudo. O que você faz aqui? Eduardo perguntou, a voz cheia de incredulidade. O advogado se aproximou, os olhos fixos na criança em seus braços. A bebê deve saber o que realmente aconteceu. Sabia que existem documentos que provam que Luana não é quem diz ser? Eduardo sentiu um frio na barriga. O que isso significava? Luana se afastou, incrédula. O que você está dizendo? Eu sou a mãe dela. Você a adotou, Luana. Sua verdadeira mãe está viva. A revelação ressoou como um trovão. O mundo de Luana parecia desmoronar. A incerteza tomava conta de seu rosto. E o choque lhe tirou a voz. Não, Luana sussurrou, o medo estampado nos olhos. Isso não pode ser verdade.
Mas as palavras do advogado eram como chumbadas naquilo que ela acreditava. Eduardo sentiu seu coração acelerar. O impacto do que ele acabara de ouvir ecoando em sua mente. E se isso for verdade? Ele pensou, desesperado para entender. Quem é a verdadeira mãe? O que mais está escondido sob essa criança? A praça girava ao seu redor, o barulho da multidão se transformando em um zumbido distante. Nesse instante, enquanto as pessoas se aglomeravam para ouvir, o ex-marido de Luana, que estava no chão, começou a se mexer. Ainda não acabou, sua voz estava fraca, mas a intensidade era palpável. Os olhares se voltaram para ele, e Eduardo sentiu um arrepio. Essa criança não é só a prova do passado dela, ela também é parte de mim. O homem se levantou, apoiando-se em um banco, e Eduardo percebeu que aquele era mais um desdobramento inesperado. Você não sabe a verdade. Ela é uma herdeira, e eu sou o único que a pode proteger. A tensão cresceu como uma tempestade, as emoções fervilhando. Eduardo olhou para Luana, a incerteza tomando conta de ambos. As luzes da polícia estavam a poucos metros, e enquanto as sirenes cortavam o ar, a possibilidade de um desenrolar mortal se aproximava. Corações batiam forte. O que havia acontecido realmente naquelas noites entre eles? Qual era a verdadeira história por trás da criança? Eduardo começou a questionar tudo: seu amor, suas escolhas, sua própria identidade. Ele sentiu um nó na garganta ao perceber que as peças do quebra-cabeça estavam em um lugar que ele nunca imaginou. E a revelação mais terrível e chocante estava à espera, pronta para mudar tudo novamente. As sirenes aumentavam, e enquanto a multidão se aglomerava, a pergunta pairava no ar. O que mais estava escondido sob a superfície tranquila de suas vidas? O que mais eles não sabiam? E que tragédia aguardava seus corações? O caos havia apenas começado, e o futuro prometia ser ainda mais sombrio. Eduardo estava em choque, paralisado, com a bebê em seus braços. Ele sentia o peso das palavras da irmã de Luana martelando em sua mente. A criança é nossa, de nós três. As sirenes se aproximavam, criando um crescendo de tensão no ar. A confusão reinava na praça, e a multidão estava em alvoroço. Ele não sabia a quem ouvir. Luana olhava para sua irmã, a dor estampada no rosto. Você sabia, mas nunca me contou. A voz dela tremia. Como você pôde fazer isso? O encontro das duas estava prestes a explodir em um confronto. Mas antes que a discussão pudesse escalar, uma sombra se aproximou, interrompendo tudo. Era um homem robusto, seminu, com um olhar selvagem. Ele emergiu da multidão como um espírito inquieto, e a agitação se acalmou por um instante. A casa de vocês queimou, e as chamas me trouxeram aqui. Ele soltou, rindo. O caos estalou como um estilhaço de vidro, chamando a atenção de todos. Eduardo ficou confuso. Como assim? Ele olhou para Luana, seu coração disparando. O homem continuou. Via fumaça enquanto estava no caminho. A casa deles. Ninguém está lá. Disseram que teve uma briga. Imediatamente, o pânico tomou conta. Luana olhou para o ex-marido caído. O que está acontecendo? A vida dela, que já estava uma bagunça absurda, agora estava prestes a desmoronar de uma forma ainda mais catastrófica. Foi como se um maremoto tivesse invadido o espaço. A praça estava cheia de gritos. A vizinhança reagiu em choque, observando o homem em pé, rindo, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. Tinha fogo no seu lar, Luana. Você sabe o que isso significa? Eduardo sentiu o frio na espinha. Sua mente corria. Isso não pode ser verdade, ele pensou. Um estrondo repentino e a multidão se dispersou ainda mais. A sua filha, ela não está a salvo. O homem continuou, os olhos brilhando de excitação. Eduardo observou Luana perder o controle. Ela gritou. Você!
O que você sabe da minha filha? Era um grito que cortou o ar pesado. Ela não é apenas sua. Ele continuou, descontrolado. O que você não sabe, Luana, é que essa criança não foi apenas concebida por você. E por trás de todas as suas escolhas, há uma sombra que nunca vai embora. O homem sorriu com uma satisfação monstruosa. Eduardo franziu a testa, aguardando o próximo golpe. O que mais estava escondido? O que mais não sabiam sobre a verdadeira origem da criança? O homem completou. Você não percebeu? Ele não é o único que controla você. O ex-marido, agora em pé, balançando um braço como se estivesse prestes a atacar, fez uma conexão rápida. Ah, a realidade se revela. Você nunca deveria ter me deixado. Agora todos sofrerão. Os olhos dele brilhavam com um ódio que não tinha fim. Eduardo sabia que algo grande estava prestes a estourar. Ele virou-se rapidamente para seu passado e se questionou. Luana, quem realmente é você? As palavras ecoaram como um grito em um vale vazio. E tudo mudou. O homem, rindo de maneira enlouquecida, completou. Você nunca soube. A sua verdadeira mãe está entre nós em algum lugar, observando tudo isso. A herança que vocês é muito mais do que uma simples criança. Luana congelou. A revelação a atingiu como um golpe. Eduardo encarou Luana. As peças do quebra-cabeça que estavam se juntando pareciam se despedaçar. Ele olhou para a criança em seus braços e se perguntou: quem sou eu mesmo? O que significam todas essas revelações? E mais uma vez, a atmosfera estava pesada. A multidão, agora em um frenesi de nervosismo, esperava pela verdade que caía como um manto sobre eles. A vida de todos ali poderia mudar dramaticamente. O que mais viria à tona naquela tarde caótica? O que mais eles não sabiam? O próprio destino havia se transformado em um campo de batalha. E tudo estava longe de acabar. Eduardo sentiu o caos ao seu redor como uma tempestade. As sirenes se aproximavam, e a multidão se agitou ainda mais. Ele segurava a bebê com firmeza, o olhar fixo na cena explosiva diante dele. O ex-marido de Luana caíra, mas havia um novo inimigo no jogo. A verdade. Ela não é só sua. O homem gritava, rindo da confusão que causara. O rosto de Luana estava pálido, confusa e cheia de dor. O que você quer dizer, homem? Minha filha é minha. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e o coração de Eduardo se apertou. Ele não podia deixar Luana sozinha neste momento. Desesperadamente, ele olhou ao redor. A praça estava cheia de pessoas que agora observavam, esperando o desfecho daquela tragédia. A irmã de Luana, ainda em choque, finalmente reuniu coragem. Eu estou aqui por uma razão. Você não pode destruí-las. O homem que se aproximara, o advogado da família, agora tinha a atenção de todos. Chega, meu povo. É hora de a verdade ser revelada. A voz dele estava pesada, mas firme. Essa criança tem um legado que vocês desconhecem. O murmúrio cresceu. A tensão estava palpável. Eduardo lutou contra a ansiedade. O que mais estava escondido? Luana deu um passo à frente, os olhos fixos no advogado. Você sabe algo? Fale logo. O homem hesitou, olhando para a multidão, mas Eduardo sabia que a única resposta verdadeira viria de Luana. Ele se virou para ela. Luana, o que é que está acontecendo? Nos diga a verdade. Precisamos saber. Eduardo, eu não sabia. A minha família, nós criamos um segredo. O olhar dela queimava com sinceridade. A multidão estava em silêncio, as palavras dela ecoando como um grito de socorro. De repente, um brilho atravessou a praça. As luzes da polícia chegaram, iluminando tudo, como se o destino estivesse sendo colocado em evidência. Eduardo sentiu que era o momento da verdade. Ele olhou nos olhos de Luana, viu a dor dela e tomou uma decisão. Vou ajudar você, Luana. Ele gritou, o coração pulsando. Port. Mas no meio do caos, o velho que havia gritado antes retornou. A verdade é que todos nós estamos ligados. Essa criança representa a luta de todos nós. Ele riu e a multidão começou a agir.
Os murmúrios de descontentamento se tornaram vozes afiadas. A tensão crescia. As sirenes agora estavam em cima dela, e o advogado finalmente falou: essa criança é a chave para a redenção. O que aconteceu com seus passados vai voltar. É hora de encarar seus demônios. Tudo começou a girar. A irmã de Luana gritou: a verdade é a única saída para todos nós. Uma luz de esperança veio a ela. Mas Eduardo e Luana sabiam que a batalha ainda não estava ganha. Vamos, Luana. Temos que lutar. Ele segurou a mão dela com força. No fundo, havia um resquício de esperança. Se eles unissem forças, poderiam enfrentar qualquer coisa, até mesmo os fantasmas do passado. Juntos, podemos enfrentar qualquer tempestade. E assim, sob o brilho das luzes da polícia e o murmúrio agitado da multidão, Eduardo viu um futuro incerto, mas estava decidido a ficar ao lado de Luana, não importava o que acontecesse. Quando tudo parecia se acalmar, um último grito ecoou na praça. Ninguém está a salvo, até que a verdade seja dita. A multidão pareceu congelar novamente, e a tensão se espalhou como um incêndio incontrolável. Assim, a história de Eduardo e Luana ainda estava longe de terminar. Entre verdades e mentiras, sombras e luz, eles se preparavam para uma nova jornada. O amor e a luta por um futuro melhor estavam gravados em seus corações. A batalha estava apenas começando. Antes de seguir, deixe-me pedir uma coisa imperativa. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Compartilhe sua emoção e teoria sobre esse final incrível nos comentários. Eu adoro saber suas reações. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho impactante. Sua participação é o que faz essa comunidade vibrar.